Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Esse estatuto é um estatuto de tamanha importância que todos os servidores públicos do Brasil terão que fazer um estudo aprimorado para ser aprovado em qualquer cargo. Então, nós temos o Estatuto Estadual, como é esse que estamos estudando. Temos o Estatuto Municipal, porque todos os municípios podem ter o seu estatuto. E temos o Estatuto Federal, porque os servidores públicos federais também têm um estatuto que lhes protege. Essa proteção viria para que ele possa desempenhar uma atividade pública de uma forma mais livre, né? Essa liberdade vem em torno do próprio planejamento de vida, onde ele tem uma fase de estágio probatório, uma fase de exercício e uma fase para ele ser apto para a sua aposentadoria e também para eventuais situações onde ele não previa, que é o acidente de trabalho. Então, por isso que nós dizemos que o estatuto vem para o servidor, assim como um padrinho vem para cuidar daquele que é seu enteado. Então, o estatuto público, ele vem como um padrinho para levar esse servidor a um nível de proteção onde ele vai ter a sua vida planejada. E o administrador, em troca disso, quer assiduidade, produtividade, eficiência e idoneidade moral. Então, há uma contrapartida. E essa contrapartida será feita pelo servidor que presta esse serviço público e, na medida do possível, ele vai ser motivado a ser cada vez mais eficiente. Tá? Então, nós temos políticas públicas atuais que envolvem o atingimento de metas dentro do setor público, o que geraria aí uma novidade, né? Porque nós tínhamos um serviço público dentro de um marasmo, onde o máximo que se podia prestar era um serviço de qualidade. Hoje, não só um serviço de qualidade, mas um serviço de qualidade no tempo oportuno e eficiente. Essa eficiência envolve, inclusive, a diminuição dos recursos destinados na prestação de serviço. O que nós podemos dizer da contenção do desperdício. Então, a eficiência não é apenas você resolver o problema e prestar o serviço público daquele usuário que busca. A eficiência, no caso concreto, ela evidencia a utilização de menos recursos possível e o uso de um curto espaço de tempo para prestar aquele serviço público. Porque não adianta um serviço de qualidade com a economia de recursos e ele for prestado fora do tempo. Vamos para um caso prático? Vamos, olha só. Imagina você que precisa de um serviço da agência responsável pelo saneamento básico, né? Então, o Estado ele vai autorizar uma empresa a ser criada para desenvolver essa atividade. Então, em Valadares, esse serviço é prestado pelo SAAI. Você vai ao SAAI, solicita um serviço e ele é feito de forma eficiente, com uma economia de recursos, só que daqui 10 anos. Então não adianta, nós temos que somar esses 3 fatores: economia de recursos, eficiência e agora o maior desafio da administração pública. Demorar a prestar serviço não é uma característica mais da administração pública. Então nós temos que tirar a morosidade da característica inerente à administração pública. Nós vamos trabalhar com tempo razoável para a entrega do serviço administrativo.
Tudo bem, pessoal? Então essa foi a introdução da nossa aula. Eu estava aguardando vocês entrarem online porque eu sinto falta da companhia de vocês. Então, boa noite, Silvio, boa noite, Nazaré, boa noite, Franklin, boa noite, Rinara. Muito feliz com vocês online. Eu fico mais motivada, tá? Eu fico mais empolgada, na verdade. Vamos ser sinceros que eu fico mais empolgada quando vocês estão online. Menos solitária. Então, na nossa aula de ontem, nós falamos sobre os provimentos. Falamos um pouquinho mais da posse. Não falamos? Falamos quem pode dar a posse. Falamos o que acontece quando a posse ocorre na administração pública. Quem é que efetua essa posse, né? Vimos que na maioria das vezes é o governador, tá? Porque ele é o administrador geral, então a ele é atribuído essa atribuição de dar posse aos servidores estaduais. E o próprio Franklin falou que Zema que o aguarde, né, Franklin? Você está chegando. O Franklin mora no Espírito Santo. Como é que tá as praias aí? Eu vi que o Casagrande está de olho no aumento, né, dos casos, e ele cogitou até mesmo fechar novamente o comércio. Então, acredito que a hora é hora de ficarmos alerta. O coronavírus não acabou. Então, nós temos que ficar alerta, porque uma grande parte da sociedade, ela não pensa em seus atos. Então, quem pensa tem que olhar pelos outros, né? Essa é a verdade. Os prudentes têm que cuidar dos imprudentes. Então, nós que somos prudentes, precisamos mantermos o cuidado sanitário e mantermos a atenção com relação a lugares onde possa ser, né, de fácil transmissão desse vírus. Então, dando continuidade, vamos agora para temas inéditos, porque a introdução já foi feita. Nós paramos exatamente quando estávamos falando da remoção, né? Nós vimos que a remoção é uma espécie de mudança que vai ser realizada a pedido do servidor, ou o próprio administrador vai remover esse servidor de uma para outra repartição, ou de um órgão para o outro dentro da mesma repartição, tá? Então isso vai ocasionar a mudança desse servidor. O que eu não posso é ficar preso ao conceito da mudança de sede, tá? Eu tenho a movimentação desse servidor de um órgão para o outro, ou de uma repartição ou serviço para o outro. O que importa é que ele está dentro do serviço público estadual, tá bom? Então, se você for removido para outra cidade, não tem problema. O foco aqui é você continuar sendo um servidor estadual, tá? É claro que você vai ficar mais perto da clareza desses conceitos quando você estiver realizando questões. Por isso que a gente não economiza no banco de questões. Hoje eu acabei de fazer mais 20 questões para vocês. Vou postar, eu só vou consertar algumas formalidades no texto e vou enviar para vocês hoje ainda com gabarito para que vocês possam fazer esses exercícios, tá? Porque as novidades, elas trazem informação, mas você só vai ter certeza se aprendeu se você pegar um banco de questões para resolver. Então, não se deixe, né, não se furte esse direito de aprender com eficiência, tá bom? E remoção não é provimento e readaptação no Estatuto Estadual também não é provimento. Eu quero que você anote, porque em todos os outros estatutos, readaptação é provimento. Então, o que você acredita que a banca pode brincar? É a cara da banca falar que no Estatuto Estadual, readaptação é provimento. E você está aprendendo aqui agora que readaptação no Estatuto Estadual não é provimento. Certinho? Ótimo. Então, a readaptação,
aqui no Estatuto Estadual, não é provimento, porque o Estatuto é antigo, ela vem apenas dando oportunidade para o servidor que teve a sua capacidade funcional reduzida, tá? Em decorrência da modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário. Isto é que nos justifica a aposentadoria. Então, esse servidor que teve a sua capacidade funcional perdida ou reduzida, o que é capacidade funcional? É capacidade para a função, capacidade para o trabalho. Se ele teve essa capacidade reduzida, ele tem que ser objeto de perícia para que essa redução não seja causa de aposentadoria. Se o perito falar não, ele está apto para o trabalho, ele não está apto para o trabalho que ele desempenha, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhá-lo para outro setor, onde ele possa trabalhar usando a capacidade funcional que lhe restou. Se ele perder toda a capacidade funcional, ele vai ser aposentado por invalidez. Eu vou dar a vocês 2 exemplos. 2. Oficial de justiça trabalha no contato, né, externo, ele trabalha visitando os prédios públicos, a casa das pessoas, realizando penhora. Então, nós temos um colega que sofreu um acidente, parece que é um acidente doméstico, onde ele perdeu a capacidade dele de se locomover. Ele se locomove, mas muito mal. Praticamente esse servidor, ele anda através de muletas. Ele ficou afastado por atestado médico, fez diversas cirurgias, fez fisioterapia e ele não conseguiu a sua capacidade de trabalho por completo. Ele anda muito mal, ele anda através de muletas. Então, o que aconteceu? Ele voltou para o serviço público, mas como é que ele iria desempenhar um trabalho externo andando nas comunidades, andando na zona rural, precisando às vezes até de fuga, né, dentro de um ambiente hostil? Então, esse servidor com capacidade motora reduzida, ele não pode voltar a ser um oficial de justiça. Então, ele voltou para a administração pública para trabalhar no administrativo sentado. E a gente percebia que ele até podia realizar atividades da própria fisioterapia, né? Lá tinha bolas para ele usar nos pés, lá tinha diversos outros instrumentos para que ele utilizasse nos pés, tá bom? Então, esse servidor, ele foi readaptado. Ele voltou com a capacidade laboral diminuída, ele não podia mais desempenhar aquela mesma atividade como antes, mas também não era causa de aposentadoria. Então, ele foi readaptado. Ele foi encaminhado para um lugar onde ele pudesse utilizar a força que ele tinha, tá? Então, isso vai trazer novas atribuições e novos encargos a esse funcionário, de acordo com sua própria condição física e saúde, tá bom? Isso aí nós vamos buscar para que ele possa contar com tempo de aposentadoria proporcional ou voluntária. Então, o servidor que tem a sua aposentadoria por invalidez, ele perde muitos benefícios. Então, é direito desse servidor continuar trabalhando em uma área que ele dê conta, tá? Então, ele vai continuar trabalhando, recebendo a remuneração integral em uma atividade coerente com o estado atual dele, para que ele não seja obrigado a ir para a tabela do regime de previdência, onde ele vai perder muitos benefícios. Então, é direito desse servidor ser readaptado. Então, em suma, readaptação no Estatuto Estadual não é um provimento, na época, né, muito antigo. Hoje, em todos os outros, quais professoras? O federal, o municipal, readaptação é provimento. Mas aqui, por ser o estatuto antigo, não é. Em
Então, lá no artigo 81, nós temos que a linha A, né, ela está sim em vigência, mas a B não está mais, ela fere a Constituição. Então, se você está com o texto da lei, você vai cortar a letra B, porque a letra B fere a Constituição, tá bom? Então, somente a letra A é um caso de readaptação. E vimos que ele vai assumir novos encargos. E por último, para finalizar a readaptação, ela sempre vai ser de ofício. Professor, o que é uma atitude, um ato de ofício? Eu tenho um ato de ofício ou a pedido do servidor, certo? O servidor pode pedir, nesse caso a lei fala que não, ou o servidor poderá sofrer readaptação, que é o caso do pedido de ofício. O próprio administrador verifica a perda da capacidade através do laudo e ele vai encaminhar esse servidor para a readaptação. Tá bom? Alguma dúvida sobre essa readaptação? Se tivermos alguma dúvida, nós vamos solucionar. Se não, nós vamos continuar com assuntos inéditos. Eu vou dar aí 30 segundinhos para vocês falarem comigo se ainda restam dúvida. E aí? Parece que não, né, pessoal? Se não tem dúvida, nós vamos continuar, tá bom? Nós vamos continuar agora em um assunto inédito. Vamos falar da vacância. Vacância no serviço público. Para começar, você precisa saber o que é vacância. O que é vacância? Vacância é quando o cargo está vago. Vacância é quando o cargo está vago. Então, quando é que o cargo estará vago? E aí? Existe uma lista. Essa lista consta de 7 circunstâncias, tá? Então, são 7 tipos de vacância. 3 você consegue assimilar porque são muito óbvias. Quando é que o cargo fica vago? 3 são óbvias. 3. Demissão, exoneração e falecimento. Mais uma, aposentadoria. Olha só. 4 são óbvias. Demissão, exoneração, falecimento e aposentadoria. 4 são óbvias. Faltaram 3, né? Transferência, que agora é proibido, certo? Não é mais permitido, porque fere a Constituição. Promoção, 6. E a última é posse em cargo inacumulável. Então, nessas 7 circunstâncias, exceto a transferência, que não é mais permitida, não é recepcionada pela Constituição, tudo que fere a Constituição, por mais que esteja escrito, ela não tem eficiência nem eficácia. Ela perde sua validade. Então, não existe vacância na transferência porque não é mais permitido a transferência. Então, vamos falar de cada uma. Vamos lá? O servidor que foi exonerado, ele vai ser afastado e vai perder o cargo. Tranquilo. Então, vai o quê? Vai gerar uma vaga onde ele prestava serviço. Servidor demitido. Ao ser demitido, vai gerar uma vaga porque ele foi demitido. Servidor que sofreu promoção. Quando ele é promovido, ele vai para outro cargo. Então, o cargo dele anterior vai ser um cargo que vai ficar vago. O que vai acontecer? Vamos gerar vacância.
Aposentadoria. Saiu a publicação da aposentadoria desse servidor. O cargo vai ficar vago. Faleceu. Essa pessoa faleceu, o servidor. Vai ficar vago o seu cargo. E por último, eu sou servidor público, certo? Passei no concurso. Passei no meu segundo concurso e meu segundo concurso não é cumulável. O que eu posso fazer? Eu vou ter que escolher. Eu passei em 2, não são cumuláveis. Eu vou ter que escolher. O que eu ia escolher, eu vou assumir. O que eu não quiser mais, eu vou deixar livre para quem quiser. Certinho? Ótimo. Então, existem 3 possibilidades que a Constituição Federal estabelece para que você possa acumular cargos. Só 3. Vamos trabalhar? 2 cargos de professor, 2 cargos exclusivamente em atividade de saúde, certo? E um cargo de professor com cargo técnico. Então, nessas 3 situações, eu posso acumular. Passei concurso para ser professor do município. Veio o concurso do estado, passei também. Posso acumular. Passei em concurso para enfermeiro municipal. Saiu o concurso do estado, também passei. Posso acumular. Ou no caso de médico. Fiz concurso para professor e saiu um cargo técnico. A lei é que define quais são os cargos técnicos. Por exemplo, o cargo de oficial de justiça hoje é técnico. Então, se eu quiser, como oficial de justiça, fazer concurso para magistério, eu posso. Eu posso ser professora de manhã ou à noite e ser oficial de justiça durante a tarde, sem nenhum problema, porque a lei autoriza. Então, se for causa de cargos novos que não aceitam acumulação, eu vou ter que escolher. O que eu não escolher vai ficar vago, tá bom? Alguma dúvida sobre vacância? Não, né? Então, ótimo. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, tá? Então, agora nós vamos falar da exoneração. Eu já tinha falado para vocês a diferença entre exoneração e demissão. Exoneração é apenas o desligamento do servidor. Sai no diário oficial e no mesmo dia ele pode assumir outro cargo público. A demissão não. A demissão é a punição do servidor. Demissão é a punição do servidor que cometeu a infração. Então, esse servidor exonerado, certo? Ele vai ser exonerado em algumas circunstâncias. Vamos falar quais são as circunstâncias? Vamos lá. Primeira exoneração. Eu não quero mais, não quero, não me interessa mais, eu vou seguir meu marido passou num cargo para ganhar o dobro, e eu não quero mais. Ok. Eu peço a exoneração. O administrador é obrigado a me conceder? Sim. Quando um não quer, 2 não brigam. O que mais? Quando eu estou num cargo que o governo me nomeou, tá? Quando o cargo for comissionado. Se o cargo for comissionado, o administrador público não tem interesse mais no meu trabalho, ele me exonera. Porque o cargo em comissão, ele é de livre nomeação, mas também de livre exoneração. Então, eu também posso exonerar um servidor, né, um servidor em comissão, quando o administrador não tiver mais interesse no seu trabalho, ou quando o contrato alcançar seu termo, né, alcançar a data para o seu término. E quando o servidor não satisfazer os requisitos do estágio probatório. Nós vimos que ele será avaliado durante 3 anos, e se ao final desses 3 anos
esse servidor não alcançar a média, né, que o administrador tem como expectativa, se ele não alcançar, o que vai acontecer? Esse servidor vai ser exonerado. Então, ele não vai ser demitido, ele não cometeu infração. Ele apenas não foi considerado apto para dar continuidade àquele trabalho. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Temos mais 2 casos de exoneração, tá? Quando ele for interino em um cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo. Esse servidor é servidor concursado e está usando a oportunidade para um cargo interino. Esse cargo interino, quando ele não quiser mais, ele vai sofrer exoneração. Tá bom? Muito bem. Ou quando o próprio administrador também não quiser. E automaticamente vai ocorrer exoneração após a homologação do resultado do concurso para o provimento de cargo ocupado interinamente. Tá bom? Então, se ele fez concurso para um cargo interino, no momento em que ele ocupa ele de forma exclusiva, nós vamos automaticamente liberar esse servidor do cargo que ele ocupava através da exoneração. Certo? Hoje eu vi uma reportagem que eu salvei para ler mais tarde, falando que o servidor que pediu exoneração poder voltar. Eu quero ler. Eu quero ler para me passar para vocês, porque é muito interessante. Porque olha só, lembra do Sérgio Moro? Então, o Sérgio Moro, ele pediu exoneração para ser ministro, certo? Depois ele pediu exoneração do cargo de ministro. Então, depois dele ter pedido exoneração para o cargo de juiz, ele não pôde voltar. E hoje ele está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e atualmente ele é advogado, junto lá da esposa. Então, eu quero ler essa reportagem, vou postar no grupo para vocês e na próxima aula eu quero falar sobre isso, porque é uma novidade. Já que até então, toda vez que você pede exoneração, você não pode mais retornar, tá bom? Então, eu interessei bastante por esse assunto, porque é de atual relevância. Ele viria a beneficiar o próprio Sérgio Moro, imagina só. Sérgio Moro podendo voltar a ser juiz com essa mudança significativa. Vamos continuar agora e vamos falar da demissão. A demissão, nós vimos que é a punição do servidor em caso de cometimento de infração. Que infração é essa? Todas as proibições e deveres, ao serem desrespeitados, levará o servidor a uma penalidade. Tá? E temos também a questão da aposentadoria. A aposentadoria, aqui, ela vem trazendo total desatualização. Então, o que eu recomendo para vocês? Que vocês nem estudem o artigo 108, porque ele fere o direito constitucional. Na verdade, o que vocês podem fazer é o seguinte: vocês podem guardar os números, porque a banca, se a banca quiser fazer uma pegadinha, ela vai cobrar justamente os números. Porque nós tivemos atualmente a mudança do plano de aposentadoria também do Estado. O ano passado houve a mudança federal, que vocês viram com o professor Douglas, ou estão vendo, né, a mudança da aposentadoria no plano federal. São os artigos da Constituição Federal. Aí agora, nesse mês de setembro, vocês viram a aprovação do novo plano para a aposentadoria estadual. Então, isso aqui está defasado, tá bom? Vamos aguardar as próximas movimentações, porque nós vamos estudar esse plano estadual novo para a aposentadoria. Então, vamos deixar esse artigo 108 suspenso, porque ele está completamente defasado, tá? Já que nós tivemos essa mudança
tão significativa agora. Foi uma mudança que gerou muitas críticas, mas a própria Assembleia Legislativa argumentou que seria necessária para os novos tempos, tá bom? Necessária para os novos tempos, diante até mesmo do alto número de servidores, em razão, né, de tantos concursos que nós tivemos na época do Aécio Neves, e geraria aí um déficit muito grande, porque os servidores estariam aposentando mais do que na ativa. Então, quando eu tenho mais servidores no inativo do que o ativo, vai gerar aí um buraco financeiro, que a gente chama de rombo financeiro atuarial, que implicaria na própria decadência da máquina administrativa. Então, nós teríamos a necessidade dessa norma atualizando o plano de aposentadoria. Então, nós vamos perder toda essa parte aqui por enquanto, porque ela foi atualizada, e nós faremos um estudo dessa lei nova. Eu já peguei ela para estudar, porque ela com certeza vai cair na nossa prova, tá? Porque quando o edital sai, esse edital sai com a novidade. Ele não vem com as leis antigas, eles vêm trazendo todas as novidades. Então, terminamos essa primeira parte do estatuto. Enfim, terminamos a primeira parte do estatuto. Eu vou perguntar se vocês têm alguma dúvida dessa primeira parte, porque agora nós estaremos entrando em uma segunda parte, tá? Nós vamos entrar numa parte bem específica dos direitos, vantagens e concessões. É uma parte bem técnica, que envolve memorização, tá bom? Exercícios é fundamental para que você memorize isso. Como professor, eu vou guardar tantas informações através dos exercícios. Por isso que nós fornecemos esses exercícios para que você treine em casa. Então, não deixe de fazer. Nossa, eu assisto aula, eu tenho meu caderno atualizado, mas eu não consigo progredir, eu estou sempre na mesma meta. Então, a sua meta ela tem que estar sempre melhorada, porque os exercícios ele vai te dar essa eficiência, vai te dar essa produtividade, para que você venha alcançar notas cada vez maiores. Então, eu quero saber se tem alguma dúvida nessa primeira parte do Estatuto. O Estatuto se divide em 3 partes. Primeira parte, que é a parte introdutória. Segunda parte, que é das vantagens do servidor, direitos e concessões. E a terceira parte, que é o poder disciplinar. Certo? Encheu de passarinho aqui. Que lindo! Gente, eu achei que esses passarinhos estivessem dormindo. Eles devem estar assustados com alguma coisa. Ah, olha só. Entraram aqui dentro da sala. Aqui tem um rebaixamento de gesso bem interessante. Aí eles colocam um ninho. Você acredita? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o rebaixamento de gesso que eles colocam um ninho. Lá embaixo mesmo tem um sabiá que direto tá lá, colocando ninho. Não sei se vocês estão vendo a cabecinha deles. Eles põem ninho ali. E eu não tiro, né? Porque eu acredito que seria uma afronta à natureza se eu tirar o ninho deles. Aí eles ficam chocando, depois vão embora. E o João de Barro, ele é delicado, ele é todo dedicado. Os ninhos ficam perfeitos. Eu vou tirar foto amanhã de dia do ninho que ele fez lá embaixo. Tem 3 ovinhos. Douglas teve coragem de subir enquanto o João de Barro não estava lá. E que coisa mais linda essa beazinha. 3 ovinhos. Rapidinho vai sair os ovinhos. Eu não sei se vocês estão vendo. Mas vamos lá. Prometo tirar a foto desse ninho pra gente. E posto para vocês no grupo. Então vamos lá. Então, pessoal, nós temos 3 partes, né? A primeira parte, a segunda parte e a terceira parte. Eu termino hoje a primeira parte. E agora eu preciso ver se vocês têm dúvidas. Principalmente, eu preciso que vocês façam os exercícios.
Sem fazer os exercícios, vocês não vão conseguir saber se tem dúvidas. Ah, impossível. Você viu, Aline? Gracinha? Muito bonitinho, viu? Já é a quarta vez que o sabiazinho lá embaixo da cria suja a parede. Pessoal, eu acredito que não vale a pena o 2. Porque se eu começar, a aula vai ficar quebrada. Tá bom? Eu não compensa mesmo trabalhar o título 2 hoje, porque a aula vai ficar quebrada. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter que começar outra aula com o assunto pelo meio. Então eu vou finalizar essa aula e vou abrir outra aula com as vantagens, os benefícios e as concessões. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os exercícios para ver se tem dúvida. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me chamar lá no grupo, que eu vou estar disponível para tirar a dúvida de vocês. Tá combinado assim? Então, a próxima aula, nós vamos trabalhar a segunda parte do estatuto, tá bom? Eu não vou trabalhar estatuto na próxima aula. Por quê? Porque eu queria chegar nesse ponto que nós estamos agora. Esse era o meu objetivo, para estar alinhado com as outras leis. Agora está tudo alinhado. O estatuto estava muito atrasado e eu queria chegar nesse ponto aqui, no ponto 2. Tá? O ponto 2 é tão fácil que a gente trabalha ele rapidinho. O que demanda no ponto 2 é a memorização. Vocês vão ter que memorizar. O que ajuda de custo, o que é vencimento, o que é vantagem, quais as porcentagens das diárias, você entendeu? O que é gratificação, Não, é só para memorizar mesmo. Então eu finalizo aqui, vocês vão para o grupo, eu vou postar lá o material agora, do simulado novo que eu fiz, vocês farão e eu estarei lá online para tirar dúvidas para a gente ir para a parte B, tá bom? Ai, que lindo, gente! Peraí. Olha só. Eles ficam à vontade aqui. Eu é que estou tirando o lugar deles, né? Porque a ilha é cheia de árvore. Nós fizemos casas no meio da casa deles. Que coisa mais linda. Parece que eles sabem quando eu estou filmando. Quando eu começo a filmar, eles param de correr. Olha só, pessoal, eu tenho recebido algumas perguntas no privado de como realizar um estudo eficiente. Um estudo eficiente, ele é feito com sua lei seca, seu banco de questões e a aula em vídeo toda resumida. E com esse material, você pode ter a chance de fazer resumos mais rápidos. Então, os resumos ficam cada vez mais facilitados para que você consiga perder menos tempo de um assunto para o outro. Então, o melhor estudo é esse. Sua lei seca comentada por você, o estatuto, né? Um banco de questões impressos, tem que investir na impressão dessas questões, porque você não está pagando nada por esse caderno de questões. Esse caderno de questões é disponibilizado para você de forma gratuita, então você vai ter que imprimir. Salva tudo no pendrive, manda imprimir tudo, o preço fica até melhor. Tem um rapaz lá no centro que faz um preço muito bacana para mim, eu vou postar no grupo o nome dele. E você tem o resumo da aula, para que você faça resumos cada vez menores, para que sua forma de revisar o assunto te tome menos tempo. Então, o aluno produtivo é aquele que faz resumos para as revisões serem cada vez mais objetivas. Porque no final vai juntar tanta matéria que você tem que ter o objetivo de ter assuntos cada vez mais sucintos, tá bom? Então, vamos treinar aí esses resumos para que as revisões sejam cada vez mais rápidas, tá bom? Então, um beijo. Hoje a aula foi menor por causa disso, para que a gente possa finalizar o assunto 1 e fazermos o nosso banco de questões. Então, Deus abençoe a nossa vida, os nossos sonhos, que você possa cada vez mais acreditar na sua fé, né? Nós temos que a fé é algo que você exercita. A fé é um músculo. Diariamente você tem que estar
ajustando a sua fé para lugares maiores. Se você não treinar a sua fé, ela vai ser cada dia de acordo com a circunstância. Hoje eu li uma frase muito interessante que eu salvei para postar para vocês. Eu li mais ou menos assim: os animais são alimentados pela provisão de Deus, mas Deus não dá na boca. E aí? O que você pensa sobre isso? É claro que a frase não é bem assim não, mas foi isso que eu entendi da frase. Os animais são alimentados pela provisão de Deus, mas Deus não dá na boca. Você já viu algum animal ser alimentado por Deus pela boca? Assim somos nós. Nada vai cair do céu, nós temos que correr atrás. Nós temos que confiar que a primavera vem depois de um inverno onde as cores estavam ausentes. Então, faça primavera no seu sonho. O que é fazer primavera no seu sonho? É fazer com que seu sonho tenha novas flores, é fazer com que seus sonhos tenha novos galhos, é fazer com que seu sonho até mesmo seja plantado em solos que você nem tinha ido. É confiar na promessa da semente. Tá? Então eu desafio você hoje, nesse momento, a fazer primavera dos seus sonhos. Esqueça aquele inverno que nós passamos e olhe para o céu. Esse sol, ele é todo propício para que a vegetação nasça e seja produtiva. Então, vamos fazer uma coisa? Vamos primaverar os nossos sonhos? Eu nem sei se tem essa expressão, mas eu te convido a primaverar os seus sonhos, tá? Esqueça o inverno, esqueça o frio, esquente o seu sonho e confie na promessa da semente, tá? Nós estamos aqui para realizar esses sonhos. Vamos primaverar os nossos sonhos, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.